Assim, na sua opinião, como é que se dá, já que a gente está falando de paradigma, como é que se dá essa mudança de uma sociedade focada no ser para uma sociedade maioritária, vamos dizer assim, focada na lógica mercantilista? Nossa, quem me dera ter a possibilidade ou a capacidade de identificar isso de uma forma tão... Bom, nós tivemos, naqueles períodos arcaicos, quando as sociedades estavam se formando, antes da Revolução Industrial até, ainda uma forte presença, cada vez menos, mas foi um processo de degradação, de uma sociedade mítico-erótica, uma sociedade que tem por base os mitos, a celebração da vida, as sociedades agrárias, de um modo geral, muito contato com a natureza. São sociedades que têm na sua formação uma preocupação com o ser, com a formação do ser. Lembra que eu falei da paideia? Do mito ser algo importante? O mito, o imaginário, mas como assim? Olha, por exemplo, o mito de Hércules. Quando Hércules tem que matar, no primeiro trabalho, o leão de Nemeia, em algumas versões, ele não consegue matar numa primeira vez, porque a pele do leão é invulnerável. Então, toda a sua força de nada servia. Lhe aparece, então, Atena, a deusa da sabedoria, ou uma de suas mensageiras, ou o próprio Mercúrio, que auxiliou Hermes, o auxiliou a partir das informações de Atena, ou seja, a sua força não era suficiente, ele precisava de sabedoria. E ela afirma, se você quiser matar o leão, você precisa retirar o Hara que lhe habita. Hara, lembra que a gente falou Hara, o que é mesmo? Hara, Haris, Har, a inspiração. Aí ele, foi quando ele sufoca o leão. Isso era contado para a criança. E quando aquele professor percebia que uma criança... Porque aquele professor sabe que dentro de nós existe um leão. Dentro de cada um de nós existe um leão. Um leão que, por vezes, é muito agressivo. Passa por cima de todo mundo. Quer tudo, não está nem aí, passa por cima mesmo. Se você é mais fraco, quero mais. Quem já não viveu isso na escolinha, né? Vai lá e dá uma porrada no coleguinha, faz uma birra no chão do shopping, porque quer aquele negócio, e a mãe se esconde atrás do poste, pensando que está indo embora, e ele sabe que não está indo, e dá aquele escândalo. Ou então, pessoas que têm ausência de leão, de um leão interno, né? Então, é a própria vítima. Se faz sempre de vítima também, que é o excesso da minimização do leão. Está sempre sendo vitimado, não tem a força para ir para o mundo. Isso simbolizado através desse elemento que eu estou trazendo para vocês. Depois isso vai ser modificado, introversão e extroversão, poderíamos fazer essa leitura. Mas só para citar, esse professor dava para essa criança, com excesso de leão ou com falta de leão, uma pele, um pano, e falou assim, aqui é a pele do leão, porque Hércules, depois de matar o leão, cortou a pele do leão com a única coisa que era possível, a unha do próprio leão. Tirou a pele do leão e levou para, se eu não me engano, Euristeu, para mostrar que tinha cumprido. Euristeu não quis, devolveu para ele, e tudo que você vai ver nas imagens de Hércules, que vocês virem nos vasos gregos, normalmente ele está portando uma pele de leão. E o professor dava essa pseudo-pele de leão para aquela criança, e ela tinha que lutar com aquela pele de leão como se fosse o leão. E com isso, essa criança estava trabalhando esse excesso de agressividade ou essa falta de atitude. E depois o professor poderia pedir, transforme essa luta numa dança. Não precisa ser na mesma série, pode ser num período posterior. Assim como matemática, quando a gente ensina, que no começo aprende só as 4 operações, depois, em cima das 4 operações, aprende mais um pouco. Então, ele poderia pedir para você transmutar essa luta numa dança e apresentar para o grupo. Nós estamos transmutando instintos em possibilidades de ética. Você está transmutando valores institucionais em expressões artísticas, e isso foi possível a partir do imaginário.
Por isso que se faz extremamente importante o olhar para esse imaginário, que as sociedades mítico-eróticas, você fala mito, é besteirinha. Não, dependendo de como você transmite. Virou besteirinha porque perdemos o paradigma do que fazer com a besteirinha. Então, ela foi minimizada. A primeira coisa que você faz quando você tem que acabar com o paradigma é minimizar, apodrecer, acabar com a força dele. Aí ele minimiza o outro paradigma ganha. E ao longo do tempo, as sociedades mítico-eróticas foram se tornando sociedades lógico-mercantilistas. Se trocou o valor do mito pelo valor da lógica, não que tenha sido ruim, olha só os avanços na ciência que nós tivemos, né? É só você lembrar de uma cadeira de dentista que na hora você vê a importância da lógica e da ciência, tá bom? Mas também estamos perdendo com a exacerbação da lógica o contato com esse imaginário, que é tão nutridor, que está ficando aonde? Só nas primeiras séries do primário, quando você ou em casa, quando você pega o livro e lê para as crianças. Nem isso hoje está mais acontecendo. O livro está virando isso aqui, né? Vai ter que fazer assim para contar a historinha. E, além do lógico, o mercantilista. Nós trocamos o erótico, que não é só no sentido do que a gente pode imaginar do termo, mas no sentido de celebração da vida, pelo valor de mercado. Lógico mercantilista. E nessa troca, o valor de mercado é a obtenção do lucro. Então, você não vai querer ter ócio, espaço de ócio, para brincar de roda, para contar historinha. Você vai querer gastar o seu tempo cada vez mais para ter lucro. E nessa questão nasce o homem de negócio, do latim negação do ócio, negum ócio. Um homem de negócios é aquele que nega o espaço de ócio. O espaço de ócio é o que nutre o seu imaginário. É quando você brinca, nutre o imaginário. E se tiver alguém no espaço de ócio que provoque, porque senão vira o ócio pelo ócio mesmo. Não adianta sentar na frente da televisão e só assistir aquele programa. É importante, tá bom, mas eu estou falando do ócio criativo. Um outro caminho, como o professor Victor Salles coloca muito bem. Também o Massafori, como ele chama também? Esqueci o outro que trabalha com a questão do ócio criativo. Tomásio, Domênico. Domênico. E essa transição vai acontecendo muito em degradê, ao longo de um processo muito amplo. Por exemplo, ampliação territorial. Quando as pessoas, em vez de só viver nos seus cantos, como eram as culturas matriarcais, recebem a invasão de outras culturas. E essas outras culturas que invadem, diluem aquele povo e impõem as suas regras. Então, aquilo que acontecia a princípio deixa de acontecer. Essa invasão territorial que aconteceu desde tempos milenares até há pouquíssimo tempo atrás. Imagina o que é você chegar numa África, retira aquele pessoal daquele espaço, que tinha uma conotação mítico-erótica, estou trazendo para uma coisa atual, mas isso já aconteceu milhares e milhares de anos, que tinha uma conotação mítico-erótica e de formação daquele ser para aquela sociedade, e leva para se tornar escravo, onde o valor mercantilista está em primeiro lugar, só para a gente perceber um dos fatores que vão levando. Ampliação territorial, o próprio nascimento da moeda. Foi bom para o comércio? Foi, porque o escambo, a troca, não era suficiente. Mas eu não consigo acumular alface, eu tenho que trocar. Moeda eu posso acumular. A partir do momento que eu posso acumular moeda, vai nascer o homem de negócios. Eu não vou querer ter tempo para o ócio, eu vou querer cada vez mais moeda. Então, vai sendo um contingente e um processo lento que vai levando e transitando de paradigma em paradigma. Nós vamos ter depois o iluminismo. O iluminismo é maravilhoso, porque nos trouxe ideais e possibilidades positivistas, mas, ao mesmo tempo, nos castra numa forma de ser e numa forma de ler o mundo. E o que dizer da Revolução Industrial? Foi maravilhosa? Foi. Tudo tem dois lados, gente. Foi maravilhosa. Olha aqui eu falando com vocês. Né? Se não fosse as ideias iluministas, o desenvolvimento da ciência, associado à Revolução Industrial que chegou onde chegou, olha a Revolução Tecnológica. Devemos muito, as vidas estão sendo prolongadas. É verdade, nós devemos muito a isso. Porém, não podemos perder esse contato que extrapolou o ter.
foi para o ter. Do ser fomos para o ter. Não tem problema. O problema foi ficar no ter. E aí a gente cansa Gaia, cristaliza e não tem acesso mais àquele pedaço nosso onde o imaginário está presente, dialogando conosco, tentando dialogar. Eu vou nas... Aí eu falo que sobra para os P's da vida, tentar resolver o problema. Porque você explode. Aí você vai para o psicólogo, para o psiquiatra, para o pastor, para o pai de santo, para o padre, para o professor. São os P's da vida. Você vai em pedaços. Porque também, numa sociedade só do ter, são pedaços que nós temos. Nós temos que fazer essa integração. E apareceram elementos para isso. Olha como a cultura, a arte, o valor da diversidade está se fazendo presente. E nós temos que garantir que continuem fazendo presente. Porque senão, só uma verdade é verdade. A verdade do ter. Só uma verdade é verdade. E quando só uma verdade é verdade, nós não estamos dando espaço para outra parte nossa existir. A Luciana Fernandes, visão horizontina. O horizonte para o outro é trilha. Estar na roda, essa visão cria mito, canção, dança, poesia. Vaneri, nossa visão amplia. Uau, nossa, essa mulher é uma poeta! É lindo, lindo mesmo, né? Lindo mesmo.